Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, que é um projeto, né, de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu agradeço hoje um convidado que é da casa, né, que é bem conhecido, que é o nosso professor Edson. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Ok, Carlos, eu agradeço imensamente o convite, né, e a oportunidade para poder aqui conversar, né, principalmente com o teu público e com aqueles e aquelas que querem, né, atuar no magistério. Eu acho que é uma das coisas que a gente sabe que hoje em dia a profissão de professor não tem o valor todo que deveria ter. Algumas instituições, né, valorizam, outras muito pouco, e que o trabalho é árduo. Então, a gente tem que, de alguma maneira, dar um depoimento, um pouco da história, ou fazer uma narrativa. Eu tenho 40 anos, né, de atividades, né, me aposentei há pouco tempo, mas eu ainda continuo com alguma atividade que a gente não para nunca. Uma vez estando professor, a gente sempre é professor. Então, Tá certo. e parabéns pelo teu projeto. Eu acho que ele é muito interessante e faz jus assim a algo muito importante, que é a divulgação do trabalho de quem faz, né? E estou aqui então, né, na possibilidade de contar um pouco da minha trajetória acadêmica, um pouco do que eu fiz, e é isso. Espero contribuir para o teu projeto. Maravilha, muito obrigado, então. Bom, vamos iniciar então com as duas perguntas que guiam, digamos assim, a entrevista, essa narrativa que tu vai trazer para nós. Que a primeira pergunta é a seguinte: como a sua história de vida, e aí pode entrar diferentes aspectos, né? Aspectos familiares, escolares, culturais, religiosos, enfim, diferentes possibilidades. Então, como essa história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica, a formação na graduação, na pós-graduação, enfim, e como foi chegar até aqui. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho, e quais foram também, né, ao longo desse tempo como professor, e como a docência se relaciona com essa trajetória. Então, são perguntas bastante amplas e que eu posso, ao longo da tua narrativa, retomar algum aspecto. Tá bom, professor? Fica à vontade, então, para iniciar pela parte que for mais conveniente. Obrigado novamente. Ok, obrigado, Carlos. Eu vou tentar, de alguma maneira, fazer uma certa narrativa envolvendo um pouco a minha vida e a minha, né, como se fosse uma espécie de linha de tempo, para que as pessoas possam, né, ir compreendendo. E eu te peço que, se eu for muito prolixo, ou que de alguma maneira, alguma coisa que tu queira esclarecer, né, tu me interrompa a hora que você achar necessário. Bem, eu queria começar, principalmente, que eu acho que assim, uma das coisas que para poder ter uma vida, né, profissional, a gente tem que ter uma boa orientação e uma boa formação. E isso eu devo bastante, né, a minha iniciação em termos de estudo aos meus pais, né? Eles, né, jovens, né, casaram e vieram morar em Gravataí, na região da Grande Porto Alegre, onde eu nasci. E lá, o meu pai era técnico em eletrônica, trabalhava, né? Minha mãe era do lar, depois ela passou a ter outras atividades, inclusive trabalhar com confecção, né? E nós ali tínhamos como meta, principalmente assim, te ajudava nas tarefas como qualquer, né, filho faz, nas tarefas diárias de ajuda em casa. Só que assim, uma das coisas que o meu pai sempre dizia, minha mãe sempre reforçava, é: você tem que estudar, porque eles, como eram, né, de origem mais humilde, eles realmente só trabalharam e estudaram no antigo primário. Minha mãe nem conseguiu fechar, né, até o pai foi ao 5º ano. O pai fez um curso técnico depois, meio que por aqueles cursos, né, por correspondência. Depois ele foi se aperfeiçoando nas empresas que ele trabalhou. Então ele dizia assim: pô, filho, vocês têm que, né, ser o melhor, não importa se vocês vão trabalhar coletando lixo, fazendo alguma coisa, vocês têm que ser o melhor, e por isso vocês têm que lutar, estudar. E o estudo é o que o pai e a mãe vai poder te dar, né, nesse sentido. Então, assim, eu iniciei, e eles aí procuraram, né, na época, uma escola em Gravataí que pudesse dar as condições.
próximo onde a gente morava, que a gente não morava no centro, a gente morava um pouco antes, né? E hoje em dia está tudo mudado, mas naquela época eram poucas casas que tinham ali, e que eram muito mais mato de eucalipto e outras coisas. Então a minha escola ficava um pouco longe, e eu, desde pequeno, então o pai conseguiu, na época o Estado tinha bolsas, né? Uma bolsa de estudo na escola Dom Feliciano, que é particular, mantida por Irmãs Maria, né? Lá do Imaculado Coração de Maria. Então, eu acho que assim foi muito bom, porque eu pude estudar numa escola grande, né? Eu tive a oportunidade de ter algumas pessoas que me ajudavam. Eu, desde pequeno, 6 anos, assim, o pai levava, às vezes, né? Eu já tinha que pegar o ônibus, né? E ia até a escola, ia e voltava. E lá eu consegui, então, me formar. Eu peguei, né, como muitos da... Edson, Oi. eu só queria fazer uma observação que eu sou obrigado a fazer. Sim. Nós somos conterrâneos, tá? E estudamos na mesma escola, só isso que eu queria. Não, isso é importante, Carlos, que é bom saber, porque eu fui professor também nessa escola depois, né? Eu não sei a época, provavelmente tu já tenhas ido, não sei, na época, não sei se tu estavas lá, eu trabalhei ali de 85 a 89 lá no Dom Feliciano. Então foi algo, para mim, foi importante. E como eu estava te dizendo, o que aconteceu ali? Eu peguei aquela reforma da Lei 5692. Então, quando eu cheguei no 5º ano, eu cheguei a fazer o tal exame de admissão para sair do primário para o colegial. Quando veio essa lei, em 71, aonde mudou para o ensino, né, de 1º e 2º graus. Então, aí, quando eu entrei, eu fiz o exame, mas não precisou, eu já fui na 6ª série, 7ª até a 8ª série. Quando encerrou, né, esse meu hoje em dia o fundamental, né? Eu teria que ir para o 2º grau. E aí eu digo, mas onde é que a gente vai estudar? As opções que eu tinha em Gravataí eram ou a gente trabalhar, continuava ali na escola, só que ali não tinha um curso ainda novo a princípio, a escola estava, né, trabalhando, e ali nós tínhamos o que? O curso de contabilidade à noite, tinha o curso de magistério, né, que eram para formando professoras, né, para a educação, né, infantil. E aí o Colégio Dom Feliciano abriu a possibilidade de um curso de auxiliar de análises químicas, aonde, olha, eu fui o pioneiro, né, com a turma nesse grupo. E para mim foi muito importante, porque ali começou a minha definição na área de ser professor, e definir como uma área de química como sendo a minha área favorita. Eu lembro que lá eu tive, dentro de tantas coisas importantes, né, eu tive uma experiência muito legal, a área de ciências, que eu também adoro, foi quando eu estava na 6ª série, eu tive uma professora de ciências, que ela se dizia parente ou o descendente lá da família do padre Landel de Moura. Ela era uma pessoa assim bem diferente das outras, que a gente trabalhava muito ainda na época de decorar coisas, né? Tinha que saber quais os rios da margem direita do rio Amazonas, da esquerda, qual é o estado capital. E na época ela pegou e saiu, em vez de trabalhar com isso, ela nos ajudou, nos incentivou, e saímos a campo a coletar animais, fizemos gaiola, fizemos rede de borboleta, que, claro, hoje em dia a gente sabe que tem coisa que não podia, mas ela fez, e ali me despertou muita curiosidade pela ciência. E aí o curso, né, de análises químicas também foi importante. E com isso eu consegui me formar. Então eu terminei o curso, né, em 77, e depois eu tentei vestibular, né? Só que na época o que eu queria? Eu queria ser engenheiro químico, não queria nada de, né, ou químico pesquisador. Eu não queria ser simplesmente só um auxiliar para trabalhar no laboratório fazendo coisas, né, metódicas lá que não levavam. Eu queria desafios, né? E aí o que acontece? Tentei na URGS, né, logo em seguida, tinha terminado o ensino médio, vestibular para engenharia química, né? Não passei. No outro ano eu tentei, né, de novo, e tentei na PUC. E na PUC, então, eu consegui passar no vestibular em 78 para 79, e entrei no curso que, na época, existia, que permitia eu ter uma licenciatura curta, né, na área de ciências, né, podia ser para trabalhar com ciência e matemática, que era específico para o 1º grau, né, na época. E depois eu poderia escolher ou para química, ou para física, ou para biologia, né, ou matemática. E eu, como já tinha vindo da área de química, escolhi química. E aí eu estudei ali e me formei. E essa possibilidade teve, porque eu trabalhei muito até os meus 20 anos com meu pai lá na oficina que ele tinha, na loja. Ele
tinha representação, né, de algumas, trabalhar com garantia, então eu aprendi muita coisa também de eletrônica, de técnica, né, da época, né, diferente de hoje em dia, mas já estava envolvido também com tecnologia. E nesse sentido foi muito importante porque o que acontece? Eu precisava começar a trabalhar, e meu pai sempre era muito exigente, a gente de vez em quando divergia em algumas coisas, e eu, claro, vou começar, vou me envolver. E o curso eu comecei, então, eu tinha 21 anos quando eu me formei na licenciatura curta. Então, isso já me permitia trabalhar. E na época, em Gravataí, a antiga delegacia, né, de educação, a delegada adjunta, né, era mãe de um amigo, colega de juventude, de fazer festa, de jogar bola, né? E ela nos chamou, ele e mais um outro colega, se nós, né, que também estavam envolvidos, se nós não queríamos ter um contrato no Estado para ser professor. Na época, o governador era Amaral de Souza, existia só contratos emergenciais, não teve um concurso como um todo. E eu, bom, imagina, 21 anos, era gurizão ainda, muita festa, muita coisa, né? Eu podia escolher ou em Gravataí, onde eu morava, ou em outra escola. Eu digo, pô, mas eu não vou poder ser professor no mesmo cidade que eu vou para fazer festa, eu vou para algumas coisas, aquela coisa que já começou a levar. Eu vou trabalhar onde? Eu tive a oportunidade de ir para Alvorada, na Grande Porto Alegre, e digo, bom, lá, Alvorada, diferente aqui, lá eu dou aula, professor, aqui se eu fizer a festa com o pessoal, os colegas, não tem aquela coisa do aluno, né, vir e coisa de gurizão. E eu lembro que eu conseguia, a diretora na época lá me acolheu na escola Castro Alves, que fica bem no centro ali em Alvorada. E lá eu comecei a desenvolver. Primeiro me chamaram para trabalhar como professor de matemática, ok. Mas logo em seguida, uma professora de ciências ficou sabendo que eu estaria entrando e ela queria transferência para Porto Alegre. Ela tinha filho já e coisa. E aí abriu uma vaga para ciências. E eu digo, eu quero ciência. Eu prefiro muito mais ciências do que a matemática. Não é nada contra a matemática, mas ciência me atraía muito mais. E nesse sentido eu entrei como professor. E aí, nesse momento, né, isso era 81, eu trabalhei até 89 ali naquela escola. E nesse sentido, foi muito importante para a questão de formação. É lógico que quando a gente sai e se forma, a gente não tem, a faculdade na época não tinha um estágio como hoje tem, como a evolução. Eu assisti, por exemplo, na minha primeira formação, 2 aulas que eu fui assistir para poder fazer o estágio visual, e eu dei uma aula, 2 só, como professor, quer dizer, não te preparava para nada. E aí, como tu vem de uma área, né, de ciências e coisa que não é muito comum, o que acontece? Às vezes tu é o único professor, né, às vezes na escola, dependendo da situação. Claro que ali nós tínhamos, era uma escola grande, era uma escola que tinha muito o ensino primário, né, e o segundo grau recém estava iniciando. E no primeiro grau eu trabalhei com a parte de ciências. Na época eu fazia alguns cursos, aqueles como o CECIRS, porque nós tínhamos ali alguns professores que eram na época da PUC, né? O Ronaldo Mancuso, o Plínio Fazolo, o conhecido meu professor Jorge Henning, né? E o CECIRS, que ficava lá no Colégio Júlio de Castilho, terceiro andar, era um centro de investigação, de atividades diferenciadas para a área de ciências. E a gente saiu um pouco daquele mesmismo ou só da questão da transmissão de conhecimento. Eu lembro que no início eu digo, pô, vou ter que pagar esses pecados que eu fiz. Eu fazia minha gurizada lá, né, decorar o nome, né, Rei Filo, né, aquela coisa, o rei filósofo classificou de ordinária família general espartano. Então, essas coisas que tu memorizava, né, isso era uma coisa que eu digo, pô, não pode ser assim. E o exercício me proporcionou trabalhar através de outros projetos de problema, projetos de investigação científica. E aí a questão do método científico, a questão das feiras de ciências foi muito importante. E eu, nesse período que eu trabalhei ali, eu levei alunos para a feira de ciências, eu fiz trabalhos, né, regionais, eu até coordenei em Alvorada uma das primeiras feiras de ciência municipal. Nós tivemos trabalhos que foram para regionais e um para estadual. E eu fiquei muito contente até, porque depois eu fui até convidado para fazer a avaliação. Então foi uma época de ouro, que eu digo assim, em termos da área de ciências. Eu nunca esqueço que eu fui abrir uma sala, né, lá no Castro Alves, que estava fechado, que era um laboratório, tinha um monte de material e equipamento, como é que isso aqui está parado e não está sendo usado? Primeira coisa que me chamou a atenção, o microscópio. Eu digo, olha aqui que legal. Aí uma passagem interessante foi essa, né? Eu peguei e montei o microscópio na minha sala, né, dando aula para minhas turmas de alunos, né? E junto, por exemplo, eu acho que tinham 8 turmas, né,
de sexta série que trabalhavam no mesmo turno, turno da tarde. Eu tinha umas 4 turmas e um outro professor tinha as outras turmas. E aí eu lembro de ter pego água, porque ali na escola ainda não tinha um tratamento adequado. Nós tínhamos um valo onde tinha água correndo, esgoto, né, céu aberto. Eu fui lá, coletei água e vou mostrar o que tem aqui. Olha, Carlos, foi muito interessante, porque assim, eu me incomodei um pouquinho, porque eu fazia, era um microscópio só, tinha que fazer fila para os alunos, eram 30 alunos na sala para olhar. E mais ainda o que eles saíam, quando iam ao banheiro, alguma coisa, comentavam com os colegas da outra turma. E aí o outro professor se sentiu incomodado, porque o gurizado começou a pedir toda hora para ir no banheiro, o que faziam? Eles iam lá, mas iam na minha sala pedir para olhar. Aí ficavam na porta ali com aquela carinha, né, de querer olhar o que está acontecendo dentro do microscópio, e eu deixava entrar. Então, assim, são coisas que isso tudo me levou à ideia de que eu, em vez de poder trabalhar lá com engenharia, com química, eu trabalhando com a escola todo dia, uma diversão, uma coisa diferenciada. Então, se tu também não trabalha num algo que te diverte, que tu faz, não tem sentido. Então, o colégio, aí eu comecei a me envolver. Eu me formei em 83, né? E aí eu terminei o curso em Química, habilitação em Química, e aí o que eu podia fazer? Na PUC, ou eu fazia o Químico Industrial, né, que eu poderia ter para trabalhar na indústria, ou eu fazia o quê? Apareceu na época, em 84, um curso de especialização em Educação Química na Unicinos. Eu digo, pô, mas um ou outro, o que eu faço? Era pago, então na época, inclusive é interessante, porque na época eu conseguia, com o salário que eu ganhava no estado, né, eu consegui comprar meu primeiro carrinho e consegui pagar a faculdade ali, coisa que hoje em dia, provavelmente pelo salário de defasagem, ninguém consegue fazer. E aí eu consegui o quê? Então eu decidi, bom, eu não quero, eu já estou sendo professor, já estou gostando da atividade, eu vou encarar isso aí, eu quero ser, então vou me dedicar. E eu entrei nesse curso lá na Unicinos em 84. Lá quem eu encontro, né? Eu encontrei um colega professor Adalberto, que tinha sido meu professor no Dom Feliciano, lá no curso de análise química, né? Junto do professor Maurício, talvez tu tenha tido aula talvez com ele, né? Nós tínhamos a professora Margarida também um tempo lá no Dom Feliciano. E eles também de um professor, professor Maurício foi meu professor. Que legal. E o Maurício, assim, ó, ele era... Eu lembro de ter pego no... Ele também estava, quando eu entrei na universidade, ele já estava fazendo o final. E eu lembro de, às vezes, ter pego o ônibus, né, de Porto Alegre para Gravataí, e às vezes eu pegava o mesmo ônibus. Eu digo, sou Maurício, por exemplo, fazendo química, que legal, guri, como é que tá? E ele foi, assim, um incentivador do trabalho. Tanto é que depois, quando eu voltei a trabalhar lá, algumas turmas a gente trabalhou junto, né, e foi muito interessante. E assim, então, em 84, eu conheci daí o professor Dalberto, conheci a professora Claudete e o professor Antônio Milagre, que eram professores do Colégio de Aplicação aqui na nossa Universidade Federal. E foi algo assim interessante. Pô, Adalberto, como é que vai? Isso, aquilo. Fazia um tempo que a gente não se via, né? Eu não me formei, acho que em 77, né? Então, 5, 6 anos ali que a gente... E nos reencontramos. E depois, é lógico, né? Foi algo muito interessante, porque fizemos amizade, né? Retomamos a amizade, conheci esse pessoal, e mais adiante surgiu a oportunidade. Primeiro, olha, eu estou lá numa aplicação envolvendo com a questão de coordenação, então vai faltar professor para cumprir carga horária. Tu não quer ir lá fazer vai ter uma seleção do professor horista. Eu digo, não, topo para ir lá para fazer. Mas antes ele me disse assim, eu também tenho lá no Dom Feliciano, estão precisando de professor. E eu digo, ok, vamos lá. Então eu entrei em Dom Feliciano em 85 e atuei até 89, né? Inclusive, uma das primeiras, a minha irmã, né, que hoje trabalha como dentista em Gravataí, foi minha aluna lá, né? E aí aquelas coisas, imagina, professor tem a irmã que é aluna, os outros ficam no pé, não, mas vai conseguir pegar coisa de prova, como é que faz? Vai ter facilidade? A primeira coisa que eu fui, esclareci. Isso foi sempre uma norma minha. Eu entrava na turma e esclarecia, eu sou assim, assim que eu faço, essas são minhas regras, esses são meus critérios de avaliação, de tratamento com vocês, e assim, tá bom? Vamos resolver quando tiver problema. E eu nunca tive grandes dificuldades. Como professor, a gente tem problemas, sabe? Mas às vezes a gente tenta resolver no diálogo, e isso foi muito importante. E ali, então, foi quando eu entrei no Colégio de Aplicação,
Em 87 apareceu essa vaga de professor horista e eu fiz ali a seleção. Naquela época, a seleção tinha que entrar na turma, né? Não era uma seleção como a gente vê hoje, né? Normalmente é só para banco ou algo. Eu tive que entrar em uma turma, imagina, o colégio de aplicação da URGS. Eu lembro que em 87, né, depois que eu passei a seleção, não era fácil, eu tinha que me dar conta, porque os alunos eram bastante curiosos, grande parte era filho de professores, né, funcionários, gente que tinha, né, um pouco mais do que da escola estadual que eu trabalhei, que era uma escola pública, né, mas numa região mais carente. E aí o que acontece? Eles vinham com perguntas que eu tinha que estudar. Eu lembro que nessa época, 87, saiu a primeira edição da revista Super Interessante. E eu sempre gostei, eu já tinha lido algumas coisas, e eu comecei a assinar. E foi muito bom, porque como ele vinham as perguntas, né? Eu nunca esqueço que um menino pegou e veio perguntar, professor, por que a pipoca estoura? O senhor sabe me explicar? Não sei o quê. E justamente como eu estava na revista, a própria revista havia colocado algumas coisas em termos da reação, pressão, né, do grão que está fechado, depois abre. E isso foi importante, porque isso aí deu uma certa credibilidade, né, no trabalho. O professor sabe, o professor está por dentro das coisas, porque era uma coisa assim, muito comum na aplicação daquela época. Mudou muito hoje em dia. A gente sabe que o nosso jovem hoje não tem a mesma garra, o mesmo envolvimento, por várias questões, né, nossas, então está diferenciado. Na época, também já então atuando no colégio de aplicação, eu me senti muito bem, porque eu tinha pela primeira vez uma equipe de colegas, então nós éramos em 4 e nós sentávamos, tinha um horário para programar, preparar e fazer. E eu sei que nós ali na nossa época, a área de química era a área que os alunos melhor iam em termos de vestibular, porque nós trabalhávamos com contextualização, nós entrávamos não simplesmente transmitindo conceito e ideia, nós entrávamos por uma evolução histórica, né? O professor Antônio Milagre, recém estava terminando o mestrado dele, ele trabalhou com a história das ciências. Então, ele se envolveu e a gente procurou desenvolver desde as leis ponderais, porque nós tínhamos uma carga horária muito boa. Na época, nós tínhamos no colégio de aplicação 4 aulas em todas as séries do segundo grau, né? Depois virou o ensino médio. E nesse sentido a gente trabalhou e se envolveu muito. Nós tínhamos outras atividades. Me envolvi muito também com os colegas da biologia. Eu lembro que eu trabalhei com o professor Cordeiro, Sérgio Cordeiro, que era um grande professor, colega, né? A gente fez muitas atividades interessantes. Trabalhei com a professora Maria de Lourdes, que hoje está em São Paulo, está trabalhando, se não me engano, na USP, a orientadora também, e que na época a gente era meio assim, né? Vamos fazer, vamos. Nós nos organizamos para fazer, por exemplo, quando Itapuã estava se estabelecendo, nós fizemos um grupo ali, nós tínhamos um biólogo que estava estudando na URGS e que ele era um dos pioneiros na questão de implementação do Parque de Itapuã. Então, nós começamos a ir lá, levar alunos para conhecer, para investigar. Então, colega da biologia, toda a diversidade e tudo mais, eu levava instrumento para coletar água de lá, para fazer análise de pH, e uma série de coisas assim. A gente trabalhou de uma forma conjunta, foi muito legal. E era aquelas coisas, imagina tu levar uma turma, ou às vezes 2, de 30 alunos para lá, no meio do mato, nós assim, entrando, subindo pedra lá, indo lá na praia da Ponta Negra, quer dizer, nós fazíamos umas coisas assim, mas nós éramos jovens e nós tínhamos uma série de ideias, coisa que sozinho, quando tu é professor, lá no Castro Alves, eu não tinha condição, eu tinha que eu decidir muitas vezes o que eu ia fazer, e sempre procurei fazer de maneira, né, mais tradicional. E aí, claro, com a evolução, e isso é uma coisa que é importante, normalmente as pessoas entram, né, e elas entram, fazem a graduação, já emendam o mestrado, né, ou o seu doutorado, de repente um pós-doutorado, e vão seguindo. Eu tive sempre um prazo, eu entrei na graduação, né, terminei e comecei a trabalhar. Eu fui fazer o meu mestrado só lá, né, em 82, 92, né, quando eu comecei a me envolver, e aí depois o meu doutorado foi em 2000, terminei ele em 2009, né? Então, mas isso foi importante porque eu, nesse período entre uma formação e outra, eu estava vivenciando o chão de escola. Eu sempre fui, né, professor de chão da escola, eu tinha aula todos os dias.
Eu comecei no início, né, como jovem, para poder ganhar uma graninha, né? Eu tinha às vezes 50 e poucas horas de aula. Eu tinha aula manhã, tarde, algumas noites. Só tinha folga às vezes, de vez em quando, só no domingo mesmo, porque sábado de manhã às vezes trabalhava, né? Ainda. Depois, na PUC também eu conheci a minha esposa, que também é professora de química, né? E que depois que a gente começou a trabalhar, desenvolvemos algumas coisas em termos de atividade junto. Então, na época, nós só vamos, né, ter nosso primeiro filho, né, a filha, no caso, depois de 8 anos de casado, que a gente olha, como não dá para tu ter filho agora, nesse momento, do jeito que está. Então, ela tinha terminado uma especialização e eu estava entrando, no caso, no meu mestrado. E aí foi aonde eu trabalhei e fiz o mestrado na ecologia, porque eu conheci o Colégio de Aplicação, ele era anexo aí à Faculdade de Educação, né? Até o quinto andar era o Aplicação antigo, e do sexto andar em diante era a Faculdade de Educação. Depois, em 96, a gente foi lá para o Vale, onde até hoje o colégio está. E ali foi interessante porque eu conheci o professor Hans Flickinger, que ele era um professor da Alemanha, ele dava aula, às vezes, ele era advogado e também direito ambiental. Ele dava aula um semestre aqui e dava aula lá também. Ele era casado com uma professora brasileira, né? E ele vinha para cá. E aí surgiu lá na ecologia um projeto de ciências ambientais para trabalhar com a questão do carvão e na região carbonífera, história e tudo mais. A ideia era formar, por exemplo, 14 mestres em áreas diferentes para dar conta de vários aspectos ambientais. E aí nós estudamos ali. Eu tinha colega que trabalhava com a questão do peixe, outro trabalhava com a questão de solo, de carvão, de mineralogia, geólogo, né? Nós tínhamos gente da área de sociologia, e eu, como vinha da área da educação, eu trabalhei com educação ambiental, lá na região do carvão. E ali foi também uma série de coisas muito interessantes que eu vivenciei, né? E que fui oportunizado por isso, né? Na questão de ter feito. Então, eu já saí de uma área, né, da ciência e educação, e isso foi importante porque eu conseguia dialogar com o pessoal da biologia, da física, coisa que muitas vezes os outros não tinham essa condição de diálogo. E por isso a gente produziu muito material interessante. Um exemplo, assim, do que algo, por exemplo, eu lembro que em 94 nós tivemos aquele eclipse total que foi feito, que deu para se ver muito bem na cidade de Chapecó. E naquele ano houve um simpósio sul-brasileiro de ciências lá. E aí o professor Cordeiro da área de biologia, nós tínhamos feito um material muito interessante sobre a questão, envolvia velocidade, né, de reação, e ele com processos enzimáticos. E nós fizemos uma atividade muito legal, né? Publicamos um material e que a gente fazia junto. Então, tinha uma experiência de várias atividades, de que tu pegava a batata, moía a batata, pegava outras coisas para ver a catalase, né? Trabalhar com água quente, com água fria, água gelada. Tu fazia uma série de experimentos, ia anotando, vendo os resultados junto com os alunos e com professores, né? E com isso a gente conseguia desenvolver um processo. Tanto é que a nossa, até foi, por coincidência, foi muito legal, a nossa oficina era uma oficina número 51. E eu lembro que na época a gente falou, 51 é uma boa ideia, né? Em alusão que tinha na época a cachaça Pirassununga 51, que vendia, que era uma boa ideia. Então, olha que a oficina é uma boa ideia. Eu lembro que tinha uma oficina do lado que meio que esvaziou e foram para nós. E eles disseram, professores, nunca conhecemos uma possibilidade de ver para compreender o que é o fenômeno enzimático, porque nós conseguimos ver isso com a química junto com a biologia, coisa que normalmente o que faz? Tu monta as caixinhas à parte na sala de aula e o aluno que se vire a montar depois, ou o professor que se vire, nunca faz uma relação, né, com o outro. Então eu tive uma visão bastante holística nessa questão. Passado isso, né, então eu, trabalhando ainda na aplicação, nós desenvolvemos ali um curso de extensão também para professores, né, da área de química. Então, nós tínhamos, todo ano nós fizemos, foram 8 edições anuais, nós tínhamos pelo menos 10 encontros às sextas-feiras, então nós conseguimos, né, com que os professores de química, grande parte, grande Porto Alegre, de que nesses horários, sexta-feira à tarde, era o dia que nós tínhamos o nosso encontro, uma vez por mês, e mais, eventualmente, a gente estava lá à disposição. E foi muito legal porque a gente começou a discutir ideias, discutir atividades, as pessoas traziam o que faziam, e então nós oportunizamos um campo de discussão.
Já tinha o pessoal ali do Delpino, na área de educação química, o Dini Schroeder, né? Aquele pessoal desenvolvia alguma área de educação química, e nós trabalhávamos na aplicação da mesma maneira. Até que nós fizemos um curso de especialização, trabalhamos de forma conjunta, né? Nós, da aplicação, trabalhávamos com o nosso projeto Química Geral e eles trabalhavam com outros processos. Foi muito interessante, a gente desenvolveu alguma atividade muito boa. Bom, terminado isso, surgiu a oportunidade depois, em 2005, né? Eu fui, nesse ínter, eu já também atuei como professor, como, no caso, a gestão, né? Eu fui chefe de departamento, né? 2 vezes seguido. E o que acontece? Eu estava na hora de eu fazer um doutorado, alguma coisa do tipo. Mas eu não tinha muito incentivo. O que eu vou fazer? Tinha a possibilidade de ir para Santa Catarina, naquele curso que tem, né? Do Elisakov, aquele pessoal que trabalha lá, de fazer a parte técnica. Mas como é que eu vou para Santa Catarina, né? Aqui, não tinha condição de ir lá e voltar, até teria a possibilidade. Aí apareceu a possibilidade, né? Um colega da área de matemática, né? Ele já estava fazendo doutorado e tinha há pouco tempo iniciado o PGIE, que é na parte ali da educação, né? E informática na educação. Então, aquele pessoal, né, que fazia parte do curso, era um curso multidisciplinar, ele foi orientado da professora Léa Fagundes. E a professora Leia, de alguma maneira, né, sempre desenvolveu um trabalho muito diferenciado, um trabalho legal, mas foi muito interessante. E eu propus para ela, e ela trabalhava mais com o pessoal da área de matemática, área, né, algumas coisas da psicologia, e o que acontece? Nunca tinha tido um químico trabalhando ali com ela. E ela pegou, não, tudo bem, me inscreveu como um aluno especial, vamos ver como é que tu te sai. E eu, a princípio, me dediquei e fui muito bem. Eu gostei muito que ela, como piagetiana, né, que é, né, construtivista, ela desenvolveu muitas atividades. E eu, com as ideias de química, mas era isso que faltava, alguém da área de química para desenvolver. E eu fiz, então, meu doutorado em informática na educação. Quando 2009 que eu tive que, né, 2008 no caso, né, eu tive que meio que o professor Adalberto, né, falecido, foi com meu colega lá, foi professor lá, Dom Feliciano, depois meu colega ali na aplicação disse, olha, ele era o diretor na época, tu vai ter que ser o próximo diretor da aplicação, nós precisamos de gente para manter um tipo de linha de trabalho que ele desenvolveu, ele não poderia ir mais. E eu digo, puxa vida, mas eu não... Tá, topei, vamos lá nessa, né? Então, eu até não consegui terminar o doutorado que eu tinha pretendido, eu tive que voltar, né, que eu estava afastado, eu tive que voltar, concorrer, e eu, no meu primeiro semestre, aí a minha vice-diretora, a professora Lúcia, né, foi muito interessante da área de matemática, ela já estava atuando, então ela meio que assumiu e eu consegui formar um grupo, né, com alunos do Isabel de Espanha, para terminar o meu trabalho de doutorado. E foi muito bom, porque na época do doutorado a gente trabalhou com o UCA, um computador por aluno. Na época, aquele computador, o XO, que era lá do MIT, então foi algo interessante. Dentro do XO tinha um programinha chamado Squeaky Toys, que era um programa de animação, como tem o Scratch hoje em dia, que tu trabalha com montagem, né? E foi muito legal, porque a gente começou a trabalhar com os pequenininhos que ganharam o computador, a fazer eles a montagem, a programar. Então, na época, o neto da professora Leia, né, que foi minha orientadora, né, o neto dela, o Bruno, nós montamos nas oficinas, que nós íamos lá trabalhar com os alunos. Era uma coisa fantástica. Assim como o meu microscópio lá no estado, né, serviu, os outros que viam queriam saber como é que fazia. A gente, claro, com 2 não dava conta de uma turma muito grande. Nós tínhamos um grupo menor, e a gente dava, e um ia passando para o outro, a gente ensinava com algumas programações básicas, então foi muito bom, porque eu tive um contato com a área também de informática e a área de tecnologia. Então, olha bem, ciências, química, né, a ecologia, foi uma formação bastante eclética, e eu acho que isso foi importante com o prazo que eu tive. Para finalizar essa carreira, depois a gente vê... Oi. Não, teve um salto aí do doutorado, e o mestrado quando foi?
O mestrado, sim, o meu mestrado, então, na ecologia, ele foi de 92, né, aonde eu terminei, fiz ele em 3 anos, o primeiro ano eu consegui liberação para fazer, e depois, a princípio, eu tive que voltar também, porque como tinha que dar atividades da aula, e tinha outros colegas na prioridade, então o curso ele precisava de dedicação exclusiva, né, pelo menos no primeiro ano. Então, no primeiro ano eu fiz. E no segundo ano, então, foi onde eu desenvolvi, junto com o pessoal, aquele projeto de educação ambiental. E foi muito interessante, porque ali eu trabalhei com educação ambiental. Então, é outro tema que eu abordei. Então, eu trabalhei em Guaíba e junto com o pessoal lá da Riocel, na época o professor Lutzenberg era um gerente, né, meio da área ambiental, ele já criticava uma série de coisas, né? E eles tinham um programa de educação ambiental. E como ele tinha próximo a região do carvão que nós íamos trabalhar, porque foi assim, nós trabalhávamos em 3 áreas. Arroio dos Ratos, pela origem do carvão, que era uma cidade histórica do carvão. Depois nós trabalhamos ali com charqueadas, aonde existia então ainda a usina Termochar, aonde existia a utilização do carvão, São Jerônimo, né? E depois nós trabalhamos em Minas do Leão, aonde também nós tínhamos uma espécie de atividade, né, na área com todos da região, trabalhando um pouco para conhecer um pouco a questão do carvão. Tem um livro publicado pela editora da URGS, né, um livro enorme sobre o carvão, e ali dentro tem todo o material, tem textos que a gente produziu como alunos, né, do mestrado. E na área de educação ambiental, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento socioambiental nessas 3 escolas, nessas 3 cidades. Trabalhei com um número grande de escolas, eu peguei praticamente quase todas as escolas municipais que desenvolviam atividades. Então, eu tenho eu levantei quase 1.000, né, desses relatórios e entrevistas com pais e com alunos. E aí tinha umas coisas que me incomodavam na época, né? Eu lembro que em 94 saiu o primeiro livro aqui no Brasil de educação ambiental do Genebaldo Freire, né? E ele então ali já desenvolvia algumas ideias. E na época era muita coisa assim, horta comunitária, horta, né, daquilo, cuidado com o ambiente, recolher, reciclar. Só que assim, como é que tu vai trabalhar? Isso eu coloquei um pouco no meu trabalho, né, no mestrado. Como é que tu vai desenvolver um trabalho de educação ambiental com uma família dizendo que ela pode fazer isso? E eu visitei famílias que moravam em cima de rejeito de carvão. Eles tinham ali uma casinha pequena, o banheiro, inclusive, era externo, só tinha aquela coisa de carvão, um pouco, né, de pouca vegetação. Então, como é que vai fazer? Tu tinha que trabalhar com essa questão. E a gente desenvolveu muito, né? E o Flicking, ele que foi meu orientador ali, ele também, né, junto com o pessoal do PADCT Ciamb, né, Ciências Ambientais, a gente procurou fazer uma série de coisas diferenciadas para poder dar conta dessa questão. E, claro, quando terminou, quando eu voltei na aplicação, a gente criou, junto com o pessoal das séries iniciais, um projeto de educação ambiental, principalmente a questão da coleta do lixo. Nós não tínhamos uma coleta seletiva na aplicação. Aí eu fiz um curso no DMLU, na época era o Darcy Campani, que era o diretor, né? E eles estavam oferecendo o curso, e eu fiz um curso, e lá junto, quando eles tinham o curso, ele oferecia, depois que tu finalizava, dava o suporte de infraestrutura. E eu lembro que no colégio a gente vinha o caminhão do lixo, né? Foi a maior festa que a gente fez com a gurizada. A gente fez uma grande coleta, e eu trabalhei principalmente junto com a professora das séries iniciais, né, com os alunos menores, e eles é que criaram a ideia. Então, a direção da escola deu apoio, a gente conseguiu recipientes diferenciados, né? E a gente passando de turma em turma, então aqueles pequenininhos mostrando. No início eram meio tonéis que a gente tinha de 2 cores. Um verde, que é onde iria colocar o lixo que seria reciclável, né? E o outro orgânico, que seria o laranja. E nós espalhamos pelas salas e tudo, organizamos, fizemos vários projetos de que quantidade que se produzia. Foi muito legal. Então, do mestrado surgiu essa possibilidade, né? Bom, eu, a princípio, né, só para finalizar, então, não sei o tempo todo que a gente tem, aí podemos depois responder. Mas uma coisa importante foi assim, quando eu terminei, então, depois da minha gestão, 2012. Então, houve entre o fim desse mestrado, houve um tempo
até Isso, o até início do 2005. doutorado. Isso. Eu, depois que terminei o mestrado, porque ali, como a gente sabe, na época é a complicação, nós não tínhamos uma liberação como hoje tem, tu contrata um professor substituto para que o colega possa sair fazer a sua pós-graduação. Na época lá, nós tínhamos que esperar o quê? Tinha gente na fila, eu tinha que esperar a minha vez para poder fazer, e o que acontecia? Liberava um ou outro, o departamento tinha que assumir as aulas de outros colegas. Então, eu tinha colegas que tinham preferência no departamento, nós tínhamos que assumir as aulas, né, para a carga horária deles também. Então, nesse período eu terminei em 93, então até 2004 foi um período que eu atuei só numa aplicação, aonde surgiu então esse do trabalho do projeto de educação ambiental e onde a gente desenvolveu o projeto com professores de química e de educação química. E aí Agora, sim, uma coisa foi antes de que tu possas prosseguir aí na parte onde tu assume a direção do colégio de isso. aplicação, mas eu acho que talvez tenha uma questão interessante, porque tu inicias trabalhando numa escola privada e no Isso. Estado, né? Nas O escolas Estado foi o estaduais, primeiro lugar. em primeiro lugar. E depois numa escola privada e tal. Então há uma atuação mista durante um determinado tempo. Mas me parece que em algum momento há uma definição de uma exclusividade para o colégio de Perfeito. aplicação. Como é que foi essa situação aí de, de uma atuação mais heterogênea, Perfeito, digamos cara. assim, e depois uma definição maior para o colégio de aplicação? Porque eu acho que são decisões de carreira, ou Claro. às vezes, ou talvez nem decisões, mas ocasiões de carreira, não sei. Como é que Sim, foi sim. isso? Isso é interessante, foi bom tu lembrar, a gente vai, tem tanta coisa, a gente vai passando. Como eu disse, né, eu atuei no início da carreira, eu fui professor, então, no Estado, eu tive um contrato, era emergencial de 12 horas, que eu trabalhei de 81 até 89. Logo em seguida, no outro ano, como eu tinha feito um trabalho muito bom, e abriu outra possibilidade, eu tive um outro contrato no Estado. E nisso, quando eu fiz a minha especialização no Unicinos, eu já comecei, então, a trabalhar numa escola particular, que foi o do Feliciano, né? E logo depois, em 87, eu comecei a trabalhar como horista no colégio de aplicação. Então, eu tive que, daí, cancelar um contrato no Estado, porque na época eu iria ganhar, pelo um ano que eu ia trabalhar na aplicação como professor horista, 3 vezes mais que eu ganharia lá no Estado. Então, eu fiquei com uma cota no Estado, trabalhando à noite, como professor de química, né, no ensino médio, trabalhando durante o dia no colégio de aplicação e no Dom Feliciano. Então, eu jogava essa questão. E isso foi até 89. O que acontece em 89? No início do ano, em 89, o Estado abriu concurso para professor. E eu fiz o concurso para Alvorada, né, nessa região que eu já estava atuando ali. E então eu passei, né, nesse concurso, passei em primeiro lugar. A minha esposa também passou em ciências, né? E nós tivemos um período que a gente trabalhou junto ali, em 88, 89. Até que o que acontece? No final do ano terminou, abriu a vaga para o colégio de aplicação. A primeira vaga, porque o pessoal da aplicação, isso é uma outra história, né? Mas o pessoal quase todos os professores eram alunos, né, da graduação ou professores que atuavam ali na URGS, né, que eram convidados. Terminava o ano, eles iam embora, no outro ano convidava quem ficava, quem não ficava, convidavam novos. Depois de um tempo, então eu lembro que eu fui o primeiro professor concursado, né, no curso público de provas de título do Colégio de Aplicação, porque até então o pessoal entrava, ficava e depois teve um momento que foram efetivados, né, por legislação, né, lei. Eu lembro que na época o pessoal do departamento teve que correr atrás, porque não existia normas para professor de primeiro, no caso, né, ainda era primeiro e segundo graus. E nesse caso, então, eu entrei. Quando foi 89, então, abriu esse concurso e eu fiz o concurso. Só que aí eu estava assim naquela situação, puxa, agora eu estou na vaga como humorista, essa vaga é minha. E era professor de dedicação exclusiva. Então aí o que acontece? Quando eu me formei, né, fiz o concurso e passei, foi muito engraçado, porque como muita gente estava no final do ano ainda, né, eu tive que ir no mesmo dia para não perder prazo, né, porque se eu ficasse um dia fora, né, não teria a possibilidade, no meu caso, de aposentadoria como um professor, né,
eu teria uma vacância, né, de uma lacuna no caso. Então, o que eu fiz? De manhã cedo eu fui na 28ª em Gravataí, me desliguei do Estado, pedi exoneração, né, e à tarde eu fui na URGS e assinei como professor, né, efetivo, né, do primeiro e segundo grau. E nisso eu consegui. Então, a partir de 89, né, é que foi que eu trabalhei com dedicação exclusiva até me aposentar. Então, isso foi a lacuna, né, que faltou ali, que eu acho que, não sei se deixou claro agora. Não, acho que é importante, né? Sim, Porque claro. eu acho que hoje nós temos em termos assim, até para o pessoal que ainda não atua como professor, está estudando, alguma coisa assim, hoje nós temos uma forma de acesso ao trabalho, né, às vagas de trabalho nas diferentes instituições, mas na década de 80, tu mesmo relatou aí a questão do Estado, né, a, a, a forma de acesso era diferente, né? Sim, sim. Nós não tínhamos, assim, o Estado havia feito concurso, né, e um pouco antes. E depois dali não havia possibilidade de concurso, foi muito tempo sem o concurso. Tanto é que eu entrei em 81 como professor, no caso, era contrato emergencial, e vi que como emergencial até 89. Só em março de 89 que foi abrir concurso para professor do Estado no Rio Grande do Sul, e não havia aberto anteriormente. Então ficou essa lacuna. Então, na época, a gente estava assim, claro que eu tive a oportunidade, conhecendo, né, até pela amizade que tive, né, a oportunidade. E isso foi muito bom, porque eu me defini como professor ali também, né. Aí parei as atividades que eu tinha com meu pai e desenvolvi como professor. E foi muito bom, porque com isso, né, eu realmente, bom, é isso que eu quero, é ser professor. E aí foi a sequência. Depois, claro, havia concurso, como assim não havia concurso também, era professor horista, né, na própria universidade, era carteira assinada ainda, né, não era professor estatutário como é hoje. Então, quando eu entrei, claro, eu peguei aquela parte de 1990, né, o RJU, e aí eu sou daquela primeira turma que consegui me aposentar agora, inclusive com aposentadoria integral, né, coisa que muitos colegas que vieram depois já não conseguiram, né, provavelmente, né, tu que entrasse, né, deve ter entrado não muito, né, e outros colegas, você já tem que ter outras formas para a questão de uma aposentadoria, tem que ter contribuição, né, numa aposentadoria privada ou um fundo de aposentadoria, que eu Sim, não sim. São precisei. outros regimes, Isso. outras Então eu regras. tive essa oportunidade. Eu também, claro, depois atuei também um tempo, além disso, eu atuei como representante docente do colégio, né, no conselho universitário, também trabalhei junto com o pessoal da Associação de Docentes, da DURGS, né, eu também fui da diretoria da DURGS, né, durante 4 anos, né, desenvolvi atividades na aplicação e também fui tesoureiro, né, na época foi 96 a 2000, e acho que foi muito bom, a gente aprende uma série de coisas. Então, além da questão da docência, também tinha essa questão, né? Bom, E foi muito eu bom. te interrompi, eu te Aham. interrompi quando tu estavas contando a história onde tu assumes como na Diretor. direção. Vamos voltar então para essa parte. Eu acredito que tu queria falar um pouco sobre isso, né? Isso, era para poder dar conta da transição da direção para depois a parte final, onde eu me envolvi com a pós-graduação, né? E eu me envolvi com a educação de jovens e adultos. Que foi, então, como eu disse, né, em 2008, eu estava terminando, né, meu doutorado e eu concorri ao colégio de aplicação, enfim, era chapa única e a gente venceu. Venceu com uma aprovação de quase 80%, que a gente nunca tem uma unanimidade, mas foi um número bastante expressivo, e eu, então, me tornei diretor do colégio de aplicação, junto com a professora Lúcia, que era da área de matemática. Então, nós ficamos da mesmo departamento, no caso, né? A gente ficou. Eu lembro que nós tivemos uma eleição muito forte para a reitoria, aonde houve umas mudanças, inclusive no conselho universitário. O conselho universitário eram formados simplesmente, na época, tinha só os diretores dos institutos, praticamente, das escolas, né? Alguns pró-reitores, e tinha a representação docente, discente, né? E dos técnicos. E eu lembro que eu entrei antes do diretor, né, de ser diretor, eu entrei no Conselho Universitário como representante docente, que na época permitiu-se uma mudança de o professor, no caso da minha carreira, que é a carreira nossa agora é EBTT, diferenciada, mas era a carreira
primeiro e segundo graus, diferente da carreira de superior, que depois, agora, hoje em dia, praticamente tem nomes diferentes, mas a forma é a mesma. Então, eu, como professor titular aposentado, eu ganho mesmo como professor titular aposentado, né, do ensino superior. Então, isso foi uma coisa que foi uma conquista muito grande que a gente teve em função sindical. Então, ali, quando eu trabalhei, né, o diretor nosso ainda não era possível entrar. Quando houve essa mudança, né, na eleição para reitor, se eu não me engano, foi do professor Eldio Trindade, né, que vem uma determinação do MEC, que deveria ter 70%, né, dos votos, no caso do Conselho Universitário, sejam de docentes. E surgiu aquela polêmica, até hoje ainda tem a questão de paridade, não paridade, que o pessoal, de alguma forma, está modificando aos poucos, mas foi ali. Então, para poder ter os 70%, né, todos que eram titulares e os suplentes, e eu tinha um suplente meu que era da Escola Técnica, nós fazíamos parceria, Colégio de Aplicação e Escola Técnica, nós tínhamos a mesma carreira, então nós fazíamos essa parceria. E aí, claro, pudemos entrar. E aí o diretor do Colégio de Aplicação e da Escola Técnica puderam ser também membros do Conselho Universitário. A minha atuação também teve ali como diretor do colégio, eu ia no conselho universitário, a gente debatia uma série de coisas, foi muito bom, porque na época, né, na minha gestão, nós chegamos a ter um número muito grande de professores substitutos, também não havia possibilidade, o MEC não abrir concurso, nós chegamos a ter um número maior de substitutos no colégio de aplicação do que títulos, né, efetivos, no caso. E quem podia assumir cargos e algumas coisas eram só os efetivos. Nós estávamos muito esguelado. E aí houve a oportunidade, aí já junto com outros diretores de colégio de aplicação do Brasil inteiro, né, nós conseguimos, junto ao MEC, na época era o ministro era o Fernando Haddad, e nós conseguimos que houvesse liberação de vagas. Então, o Colégio de Aplicação conseguiu 33 vagas, uma coisa inédita, um concurso enorme, né, que na minha gestão a gente conseguiu dar conta, e colocamos 33 novos professores efetivos dentro do Colégio de Aplicação. Então, foi uma coisa muito interessante. E a vivência como um gestor é muito diferenciado da sala de aula. E ali no colégio de aplicação, eu tinha muito pouca sala de aula, porque não dá conta de tu fazer todas as atividades. É diferente, no caso no diretor do ensino superior, que o pai do aluno da graduação não vai lá para comentar ou falar. Eu ali trabalho na aplicação desde os pequeninhos. Então, o que acontece? A gente tinha que atender os pais, e os pais vinham com uma demanda muito grande. Então, eu ia lá para o colégio de manhã, de tarde, né? Era pai toda hora vendo, a gente tentava agilizar, porque brigou aqui, brigou ali, o senhor tem que tomar providência, o senhor tem. Então, é uma coisa assim complicadíssima. E que a gente, olha, muito daria fazer uma novela, se fosse o caso, de tudo que eu passei ali, a questão de conselho tutelar, uma série de coisas que aconteciam, lances que tu pega, né, de alunos, coisas de família que a gente notava quando a família é bem estruturada, como o aluno vai bem, e quando a gente pega a família desestruturada, a dificuldade é muito grande, né, e largam a responsabilidade para a escola, e isso foi um aprendizado que eu tive, aprendi muito. O professor Adalberto, né, muito me ajudou, ele, né, a professora Lúcia, que também já desenvolvia há bastante tempo, foi um aprendizado muito bom. Acho que eu fiz um trabalho bom, não foi um trabalho ótimo como eu gostaria, mas foi um trabalho que foi possível. E a gestão eu sempre criticava, porque como não tem isso, não tem aquilo. Eu lembro que eu tinha, às vezes, dinheiro, por exemplo, nós compramos um primeiro carro que o colégio teve para poder fazer as atividades, inclusive atividades de ir a famílias e desenvolver ou ir para algum lugar, eu tinha e não tinha dinheiro para a merenda da escola, porque a merenda vinha de um outro fundo que eu não tinha condição, a gente tinha que buscar no Fundeb. A gente fazia parceria com o restaurante universitário, mas aí o que acontece? O recurso é diferente, o recurso, né, para o nível superior é diferente do ensino. Então, até isso nós tivemos que buscar e conquistar. Então, era um contrassenso. Como é que eu vou explicar para o pai que o senhor tem um carro zero ali, mas porque eu conseguia comprar, porque tinha uma rubrica, tinha um carro. Se eu não comprava, eu ia ficar sem, e o carro precisava. Mas o senhor não tem para a merenda escolar. Então, explica isso para os pais. E eu tive muita oportunidade, o colégio de aplicação tinha, desde o início, uma comunidade de pais e mestres muito ativa, e que dava conta, inclusive, de complementação dos nossos alunos. Nós, como sempre foi, desde 82, o colégio de aplicação era sorteio público.
Ele terminou com a ideia de ingresso só de filho de professor, funcionário. Ele foi ingresso no sorteio público, e no sorteio público entrava de tudo. Então, eu tive na sala de aula o filho do desembargador junto com o filho, né, da que fazia faxina no colégio. E aí eles trabalhavam e estudavam junto. São experiências ótimas, né? Tu permite, verifica e dando oportunidade para todo mundo. Então, mas tu passa por uma série de problemas e dificuldades. Mas superei aquilo ali. Quando terminou, eu disse, o que eu vou fazer? Eu podia tentar uma nova oportunidade, mas já existiam outros colegas que estavam com mais vontade. E eu já estava com uma certa idade, já tinha passado dos 50 anos. Eu digo, vem cá, eu não consegui vivenciar uma história acadêmica. Eu fiz o meu mestrado, agora eu terminei meu doutorado e trabalhei, e eu não fiz nada que pudesse envolver essa questão como pesquisador. Então, o que acontece? Quando eu terminei ali, então, a minha gestão, já tinha outros colegas que fizeram, eu não vou me candidatar. Eu já tinha recebido o convite do professor Delpino, né, para ingressar no programa de pós-graduação, né, Educação e Ciências, né, eu e a colega, né, a Rosane, né, Garcia, que colega nossa ali dentro, faz parte do programa também. A Rosane ainda continua, né, há pouco tempo agora se transformou em titular. Ela coordena o grupo de pesquisa de alfabetização e letramento científico, que eu faço parte, né, ainda mesmo aposentado, desenvolvo com ela. E aí nós entramos ali, vou trabalhar na pós-graduação. Foi aonde eu desenvolvi nos últimos 10 anos da minha carreira, né, esse trabalho ali. E junto com isso eu digo, mas eu não vou voltar para dar aula para essa gurizada do normal, do ensino médio, né? Porque eu sentia que essa gurizada, muitos não queriam a questão da internet, questão de outras coisas, outros valores, não tinham os mesmos valores que de quando eu comecei. Eu digo, eu já não estou com tanta paciência, eu vou trabalhar à noite. À noite, o colégio de aplicação tinha educação de jovens e adultos. Foi aonde eu me realizei, porque aonde eu pude, então, com tranquilidade, entrar na sala de aula e tu ter aquele aluno que vem, né? O cara trabalha o dia todo e vem de noite ainda para ter aula. Eu tive a oportunidade de dar aula, por exemplo, para a neta, para a mãe, né? E para a filha, no caso, na mesma turma, e que eles vinham, tudo que tu trabalhava é conhecimento, e para eles era ótimo, esclarecia, eles traziam a sua, né, vivência, né, que foi algo fundamental. Eu nunca esqueço que teve um que era funcionário da universidade, e uma aula que eu dei de química lá, trabalhando como é que a gente faz a avaliação com balança, aquelas balancinhas comuns, né? E aí ele, professor, eu trabalho com isso aí, eu que conserto as balanças lá do Instituto de Química quando dá problema, não sei o quê. Então o senhor vai me ajudar aqui, né? Então ele peguei e botei ele junto a mostrar algumas coisas com a aula prática para os alunos da EJA. Foi fantástico. Então aí foi o final, né, nesses últimos 10 anos, aonde eu talvez tenha me realizado como pesquisador e como docente. Eu trabalhei sempre praticamente em chão de escola, mesmo na direção que eu não tinha uma turma específica, a gente não fugia, né, do envolvimento com as questões, né, acadêmicas e docentes, e eu desenvolvi. Quando chegou agora, né, em 2001, então, ia fechar 40 anos, fechei meus 60, 61 anos, eu decidi me aposentar. E atualmente o que eu faço? Eu procuro trabalhar na medida do possível, né, com as questões, né, como professor, no caso, né, de pesquisador, né, junto com um grupo de pesquisa que a gente desenvolve ainda algumas coisas. Eu tive alunos ali, um mestrado, tive uma doutoranda que terminou ano passado, né, eu mesmo aposentado, a gente terminou, que foi muito interessante, né, um trabalho que ela desenvolveu. E nesse sentido eu também atualmente ainda continuo dando pareceres, né, comitês de científicos do ZDEC, ZENEC, né, e o IMPEC também, né, agora tem processo de avaliação para o próximo ano. Então são atividades que eu não consegui sair totalmente, então. Claro que a sala de aula a gente vai cansando. E um episódio, acho que vale a pena nesses últimos, é a questão da pandemia, né, que eu acho que foi algo que, para mim, foi uma experiência bem diferenciada. Não foi tão ruim, porque como eu vinha do doutorado de informática na educação, eu já tinha conhecimento das questões, né, da tecnologia. A gente desenvolveu uma série de coisas, inclusive a gente, junto com o MEC, com a Universidade de Santa Catarina, a gente propôs um curso, né, de especialização para professores na área de tecnologia, online, depois
o MEC aí mudou, como sempre muda as coisas, não desenvolveu como um todo o processo, mas nós criamos um curso. E aí já teve a oportunidade de a gente desenvolver algumas atividades. Então, naquele ano ali, o que aconteceu? Eu tinha que pegar algumas turmas não tinha jeito, eu tinha que pegar a turma não só da EJA, mas eu tinha que pegar a turma do ensino médio. Eu peguei, não, então deixa eu ficar com os formandos, porque daí o pessoal já está um pouco mais focado, querem fazer vestibular, está um pouco mais focado do que a gurizada de primeiro, né? Nós chegamos a ter o 9º ano, que ficou, né, no final do fundamental, e eu digo, eu prefiro essa gurizada. Vamos trabalhar junto ali, então. E eu já desenvolvia junto com a Rosane, né? A gente teve um trabalho durante 4 anos de docência compartilhada. Então, a Rosane da área de biologia, nós tínhamos o atual diretor da aplicação, né? O professor Rafael Brandão. Então, ele é professor. Deixa eu ver que deu um. Ah, não, desculpa, deu um. Então, nós desenvolvemos uma atividade, né, junto com a Rosane era a regente, e nós entrávamos de vez em quando, fazíamos aulas compartilhadas. Então, foi muito legal esse tipo de trabalho também. E isso desenvolveu até um pouco da pandemia. Quando chegou a pandemia, de o que vamos fazer? Nós tínhamos trabalhado, acho que aula 2, quando nós tivemos que paralisar por total. E aí fomos para o ensino à distância. Que foram coisas também que eu acho que são importantes, que a gente, no momento, assim, como a gente na universidade, na academia, a gente vive aqueles 3, né, ensino, pesquisa e extensão, de alguma maneira, eu consegui trabalhar e operar em quase todos, né? Eu fiquei... E, claro, tem a gestão também. Então, eu tive mais essa função, né? E eu acho que eu consegui, dentro da minha carreira, atingir e cumprir quase todos esses momentos, né? Acho que na extensão, que foi o meu momento entre o meu mestrado e o doutorado, onde me desenvolvi muito mais a questão da extensão, eu acho que tem 2 passagens que eu acho que é interessante, que foi um pouco uma atividade que se fez pela relação com a própria reitoria e as pró-reitorias, né, que foram algumas ações envolvendo a questão da extensão. Eu lembro que teve um evento regional de extensão que foi feito, a URGS que sediou, e foi feito em Gramado. E aí, então, o pessoal me dava muito bem com o pessoal todo lá da questão da pró-reitoria de extensão, porque a gente se envolvia com o trabalho, a gente estava sempre seguido, a gente tinha seguido essa questão do nosso encontro, dos cursos, né? E que foi interessante. Então, me chamaram para, olha, professor Edson, eu queria que o senhor... Eu já tinha ido num outro como convidado e participante, né, em Pelotas, e aí, como eu lá desenvolvi um trabalho legal, as gurias gostaram, né, que eram as que organizavam a extensão, me chamaram, o senhor vai ser o nosso, vamos dizer assim, o responsável pela nossa equipe, né, da URGS, que vai fazer parte desse encontro regional. Então, eu meio que coordenei essa questão da equipe, foi muito legal, porque aí tu convive com os alunos né, da graduação, pós-graduação, que fazem trabalho de extensão, e mais colegas. Então, a gente tem que, muitas vezes, trabalhar, dirimir dúvidas e uma série de coisas, que isso aí, como eu desenvolvi por ser chefe de departamento, né, sempre procurava resolver de a melhor maneira possível. E isso me deu a oportunidade, então, depois, me chamaram para trabalhar em 2 eventos que foi muito interessante. Um foi a professora Sandra, era pró-reitora, né, da extensão, e me chamou, olha, a URGS vai sediar o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, e nós queremos que tu coordene, né, junto, era eu e o professor Meirelles também, que trabalhava muito com a questão da extensão, tu vai coordenar um grupo de alunos que nós vamos chamar de anjos. Eu digo, o que é isso, né? Os anjos nada mais eram que alunos da graduação que se inscreveram, eles ganhavam um certo auxílio, e eu coordenava e distribuía eles para serem, no caso, os orientadores das equipes do Brasil inteiro que vieram participar desse congresso de extensão. Então, assim, vinha a delegação de Santa Catarina, vinha a delegação lá do Mato Grosso do Sul. Então, eu destacava 1 ou 2 alunos, né? Normalmente eram alunos da graduação e que atuavam em atividades de extensão, para serem os anjos, ou seja, eles ficavam com essa equipe e, de alguma maneira, eles combinavam.
olha, nós queremos conhecer tal coisa, tal lugar, onde é que nós vamos mostrar? Então, eu fiz toda uma logística junto com o pessoal da extensão, de que eu coordenava esse momento. Foi muito legal, porque daí, assim, ó, a gente tinha uma outra visão, não só a sala de aula fora, mas uma visão mais humana de como as pessoas lidam e como a gente tem que lidar. Então, alguns se dedicavam mais, aí tu elogiava, aí tem outros que não se dedicavam tanto, tinha que chamar atenção, mas sempre de uma maneira muito tranquila. E a partir daí, depois, na sequência, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, né, e em 2014, eu lembro que eu fui chamado também ali, né, para envolver com o pessoal, junto com a educação física, né, tem um outro professor, Celso, se não me engano, e que nós também criamos uma equipe de alunos lá da educação física que dava apoio ao pessoal do treinamento dos voluntários. O MEC, no caso, né, ele pegou junto com as universidades, os grupos de extensão, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, junto com os bombeiros, né, a gente fez eles organizavam um treinamento para trabalhar a parte turística, a parte de primeiros socorros, a parte de recepcionar esse povo, não trabalhando dentro do estágio, mas trabalhando na cidade, no entorno. Então foi muito legal, foram 3 ou 4 semanas, né, fins de semana antes de iniciar a Copa, que a gente desenvolveu essa atividade com esses alunos. Eu que coordenava a questão do horário, do lanche, da participação, do envolvimento. Então foi algo assim que também foi muito bom, a experiência que a gente tem, né, nessa questão. Então eu acredito que eu, na minha, né, carreira toda, eu consegui dar conta do ensino, da extensão e da pesquisa com essa participação mais final, né, que ainda, de alguma maneira, ainda mantenho meus laços, né, com a pós-graduação e com a pesquisa, né, com a produção. Então, meu Lattes está atualizado, então, se alguém ainda quiser ter alguma ideia das produções, das orientações, ele se encontra lá. E eu fico, não sei, mais alguma coisa que tu queiras que eu coloque, eu acredito que já falei bastante, né? Falou bastante. Mas sabe que é uma pergunta que muitas vezes eu faço para quase todos os convidados, e eu acho que não poderia deixar de fazê-la, né? Por quê? Porque eu acho que a tua trajetória é de um professor, como tu mesmo mencionou, que sempre esteve atuando na sala de aula da educação básica, né? É uma relação muito próxima, Sim. muito contínua, né? E eu queria te perguntar uma coisa importante, assim, é uma dúvida que eu sempre fico. Uma das coisas que, quando a gente atua como professor de química, e talvez de outras áreas também, mas vamos falar da química aqui, quando a gente está ensinando alguma coisa, aí vem aquela pergunta do estudante, por que eu tenho que aprender isso, né? E eu acho que isso se traduz numa pergunta mais geral, né, e que eu faço para ti, que é justamente isso. Por que é necessário o ensino, a aprendizagem de ciências da natureza na educação básica? Tu, como um professor que teve uma trajetória tão rica na educação básica, qual é o teu pensamento sobre a resposta para essa questão? Olha, Carlos, é uma ótima questão, até porque eu lembro ali na pós-graduação que a gente trabalhava muito com professores que vinham e muitos também alunos recém-formados na graduação que estavam desenvolvendo, né, algumas atividades, e que a gente nota, assim, que apesar de tudo, da evolução que se teve, ainda há muita gente que trabalha de uma maneira tradicional. E isso é uma preocupação que se tem. Eu lembro que o colega professor Cordeiro sempre falava que, né, no colégio de aplicação, que muitas vezes a universidade forma mal as pessoas aos 20, né, na graduação, e depois vai ter que refazer, 10 anos depois, quando eles fazem pós-graduação alguma coisa, reformar alguma maneira de trabalhar. Então, por exemplo, o exemplo da química é bem tranquilo. Quando nós trabalhamos naquele curso que eu fiz de especialização, nós tivemos uma oportunidade de ver uma série de outras ideias, assim como no grupo do colégio de aplicação. Nós estamos trabalhando com a gurizada, não adianta eu querer ensinar eles os conteúdos de química pesada se eu não consigo fazer compreender que aquele fenômeno que o átomo que compõe a célula lá na biologia é o mesmo átomo que compõe uma rocha lá, e que eles fazem muitas vezes achar que é igual, é a mesma coisa, ou então
as pessoas passam, e eu fiz isso no início da minha carreira, por isso que eu tenho que compensar. Ensinar números quânticos, por exemplo, para alunos do ensino médio, não tem noção, é uma coisa assim totalmente fora. Eu só fui compreender algumas coisas de números quânticos quando, num dos EDECs que a gente participou, que veio um pessoal de São Paulo, quando a computação começou a trabalhar, isso era final dos anos 90, né? Que o cara mostrou lá no computador, simulando algumas coisas, o que seriam os SPDF, aquelas coisas que tu pegava, fazia aquela regra de Rand, né, para distribuir, para ver, para localizar. Então ainda tem gente que ainda acha que isso é importante, porque o livro didático fala disso. Então o que eu vejo na formação, e isso na minha carreira foi sempre, a química está aí junto com a ciência da natureza para tentar explicar os fenômenos, para que as pessoas possam, de alguma maneira, ter uma alfabetização científica que ele possa, bom, eu entendo tal conceito, eu sei que ele vai produzir determinado efeito e eu posso, de alguma maneira, decidir esse efeito ou não. Eu quero decidir se eu vou poder usar um produto natural, um produto artificial, eu quero entender o que acontece num processo químico, né? Porque quando tu digere algo, tu não para no mundo para dizer, agora eu estou fazendo uma parte que é física, agora eu estou fazendo uma parte que é biológica. Tu está vivendo e tu está vivenciando isso tudo. Então, se tu consegue, de alguma maneira, dentro da tua área, contribuir para que isso possa explicar esse fenômeno e a pessoa compreender, é o que me interessa e o que a gente vai fazer da melhor maneira possível. Eu vejo que nas minhas aulas da EJA, por exemplo, eu trabalhei com, por exemplo, questão simples de graduação alcoólica. Então, coisas que, por exemplo, tu pega ali, é zero, por exemplo, a questão que o pessoal, o que é cerveja zero, né, não sei o quê, e o que é uma cerveja, por que tem coisa que tem maior. Então, explicando o que é isso para eles, que isso é uma graduação, aí fizemos uma atividade prática, né, eu tinha uns alcoómetros lá e fazendo a relação, pegamos bebidas diferenciadas, né, que os alunos maiores traziam, às vezes, para mostrar, mas agora eu entendi isso, eu entendi aquilo, então tu trazer a vivência deles, né, o que Paulo Freire sempre, né, trabalhou, o que Piaget na área de construção, né, do conceito, de conhecimento faz, é trazer a realidade e fazer com que ele, a ciência da natureza e as ciências exatas, possam, de alguma maneira, tentar auxiliar a explicar os fenômenos que acontecem no mundo. As pessoas compreendem bem os fenômenos, elas têm possibilidade de se defenderem em termos de ideias, que a gente está vendo aí o que tem, né, desde terra plana, né, as coisas, né, anti-ciências que a gente vê, e que eu acho que é importante. Nós tivemos alunos ali que acreditavam na questão da terra plana, na EJA nós tivemos que desconstruir, mostrar alguns exemplos para eles verem. Então a ciência está aí para isso, né? Claro que na minha época, quando eu comecei, não existia celular, não existia toda essa tecnologia que tem, não existia acesso à TV, né, como a gente tem hoje, de programas de canais, né, exclusivos na área de ciências, né, e que mostram de uma maneira muito mais simuladores que a gente utiliza. Então é isso que é fundamental. Então não adianta, não é transmitir o conteúdo, não é apenas decorar as coisas, é fazer sentido para a vida deles, eles entenderem. Eu acredito que a ciência está aí para isso. Então, a gente reformulou muitas das coisas, a gente retirou do nosso currículo, por exemplo, do colégio de aplicação, e cada vez mais. Por exemplo, nós tínhamos 4 aulas de química por semana quando eu comecei. Nós temos agora 2 e olha lá, é uma ainda compartilhada, dependendo. Então, tu não vai dar conta de todo o conteúdo de química, e nem tu quer isso, mas se ele aprender a identificar os fenômenos básicos do seu dia a dia e vendo e usando os conhecimentos, né, químicos, físicos, biológicos, eu acho que aí é o papel que nós, professores da área de ciências, né, da área de química, estamos contribuindo para, né, uma vida melhor, um sujeito, né, qualificado e que conheça, que tenha, né, realmente seja um alfabetizado na área de ciência, que conheça, entenda o porquê e saiba o que tem que procurar fazer. Pode até fazer errado, mas ele vai ter consciência porque ele tem essa noção. Então é para isso que a gente tem que ensinar ciências. Muito bem. E também aproveitando essa tua vivência como professor de educação básica, né, e certamente passou por diferentes momentos, né, até comentamos anteriormente ali da questão do acesso ao trabalho do professor, a maneira do vínculo do trabalho, né, como se ficou ao longo das últimas décadas. Eu pergunto sobre a tua visão como professor, da carreira do professor.
a carreira do professor, aqui falando da carreira do professor da educação básica como um todo, né? Qual é a tua visão sobre isso, sobre a profissão docente, sobre a carreira do professor no Brasil, né, de um modo geral, e as consequências disso para a nossa sociedade? Pois é, assim, Carlos, a gente está vendo cada vez mais, se tu observar, a falta e a necessidade de terem professores que atuem, né, principalmente bons professores e professores bem formados para atuar nas nossas educação básica nesse país. A gente muitas vezes, né, tá levando, e a pandemia mostrou um pouco isso, agora a defasagem que se tem, porque teve escolas, teve alunos que não tiveram acesso, não tiveram a possibilidade. E o professor tem que ter essa possibilidade. Agora, o professor, de alguma maneira, tem que ser valorizado. E isso é uma das coisas que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Estado, como eu te disse, né, eu consegui, naquela época, o salário, eles pagavam um salário que não era um salário ruim. Eu consegui pagar parcelas da universidade, né, da privada, com o que eu ganhava ali. Claro que depois nós tivemos um episódio, que foi aquele do magistério, que a gente lutou por o piso de 2,5 salários mínimos, que na época do Pedro Simão teve uma enorme greve que o CEPERX fez, porque ele derrubou essa possibilidade. A gente nota que atualmente também existe um piso nacional e que muitas vezes não é valorizado, ele é um pouco distorcido. Então não adianta conversar e falar com o professor. Nós temos a oportunidade, muitas vezes, e eu, claro, como professor da Universidade Federal e vivenciando, a gente conseguiu, a duras lutas, uma carreira que nos facilite e que nos dê um pouco de dignidade. A nossa carreira, ela não distancia muito do que é uma carreira de um pesquisador, de algum professor fora, que se tu for comparar, talvez, a relação com o dólar, é mais ou menos o que o pessoal tem. Agora, o professor do município, o professor do estado é muito complicado. O do município ainda a gente pega, eu tive a oportunidade de conhecer muitos aí no nosso programa de pós-graduação, que alguns municípios eles desenvolvem um bom salário até e querem uma atividade, e dá para sobreviver. E claro que muitas vezes o professor não é sozinho, ou a professora, ou o marido complementa, ou a esposa. Então, a dificuldade que eu vejo maior é na questão do Estado. Nós não temos, e ainda retribuem, a questão de uma carreira que não valoriza a questão do professor. E não valoriza também tudo que ele tem que fazer para superar a falta de infraestrutura que tem. Então, um professor que fosse valorizado, que tivesse a sua carreira, teria muito mais gente para se envolver. Eu lembro que no início o pessoal mais antigo ainda do que eu comentava que ser marido de professora no interior era, olha, imagina, né, ganhava, a professora ganhava bem, era respeitada, uma série de coisas. Hoje em dia mudou, inverteu muito. Antigamente o professor era respeitado. Se tu chegava lá e levantasse a voz para o professor, discutisse, a família, né, chamava a atenção do aluno. Hoje em dia não, e eu vivenciei isso muito na direção. Eles vão lá e culpam o professor. É o professor que não faz, o professor que deixou de fazer, ao passo de que quem tem que dar a formação e a educação, né, básica, inicial, é a própria família, em termos de respeito, em termos de responsabilidade, né, coisa que, de repente, delegam tudo para o professor. Então, a velha frase, o professor, muitas vezes, e muitos fazem assim, eu estou ganhando isso, eu vou fazer só isso, porque eu estou ganhando pouco, então não vou me envolver. E outros que, claro, precisam se envolver e trabalhar muito. E a gente encontra muito isso ainda hoje em dia. Muitos que, não, independente do que estão ganhando, estão fazendo um bom trabalho e que gostam do que fazem. Então, é como uma vocação. E outros que não. Então, eu acredito assim, ó, passa pela valorização do professor, e principalmente o professor de educação básica. Se nós aqui, eu tivesse, por exemplo, hoje no estado, ou tivesse, né, numa escola, se não tivesse uma escola particular também para complementar, eu não teria condições. Eu comparo a minha relação com a minha esposa, também aposentada, o que ela ganha comparado com o que eu, como professor também, na mesma fase de educação básica, na universidade, pela carreira diferenciada que temos, eu ganhei bem mais que ela, né, que não deveria ser algo assim. Então, a valorização do professor, valorização da carreira, porque assim nós vamos chegar ao momento que ninguém mais vai querer fazer esse tipo de atividade. Então, o professor também tem que se atualizar de alguma maneira e de que não buscar pelos seus direitos,
trabalhar pela questão, mas que possa ter condição mínima também para poder se formar, comprar livro, comprar material, comprar, né, hoje em dia tecnologia, um software, ou ter acesso a isso, para que ele possa desenvolver a sua profissão, né, o magistério da melhor maneira possível. É muito difícil, e eu creio assim, há alguns lugares que os caras fazem bastante, né? O governo se importa e o governo faz algumas coisas, mas tem outros que não tem. O grande maioria, o nosso problema são as questões. O Rio Grande do Sul já foi um nível muito elevado no seu ensino de educação básica, que decaiu muito nos últimos anos, e que nada se faz. Basta ver pelas escolas, escola fechada, escola parada, termina a pandemia, volta à escola, não tem telhado, não tem água, não tem luz. Então, cadê? Não é o principal. Então, nós temos que botar a gente lá dentro, e aí eu concordo com a Rosane quando a gente forma, né? Cada mestre e doutor que a gente consegue formar, né, aí na universidade, é um a mais que a gente ganha para o nosso lado para poder lutar pelos direitos do professor, ter um bom salário e ser um ótimo profissional, para que ele seja, voltar a ser valorizado como deveria ser. Muito bem. Bom, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta assim bem centrada na tua trajetória no colégio de aplicação. Como é que tu percebeste as transformações que ocorreram no colégio de aplicação ao longo desses anos aí que tu trabalhou? Beleza. Assim, ó, a história do colégio de aplicação é uma história bem interessante e legal. Acho que quem gostaria de ver, entender, porque tem muita gente que não consegue, não entende o colégio de aplicação. O que a universidade tem que ter um colégio de educação básica, desde o Estado e outros, né, lugares. E a gente sabe, tem muitos, a USP tem sua escola do futuro, algumas universidades, inclusive particulares, Santa Catarina, eu sei que tem algumas escolas de aplicação. Para quê? Para ter um espaço onde ele possa formar. Nós já melhoramos muito em termos de formação do professor, em termos de que agora, hoje em dia, o aluno tem um estágio maior, tem as questões do que o PIBID, por exemplo, ajudou e muito a pessoa começar a ir para a escola mais cedo, passar por todos os setores para compreender bem o funcionamento de uma escola. Então, a formação, né, desse professor ele é importante. Agora, por outro lado, talvez isso é o fundo, né, da tua questão, eu vejo assim que o estudante modificou muito. Nós tivemos eu lembro quando eu entrei numa aplicação, eu tinha que estudar muito, porque a gurizada sugava e eles te testavam. Nós tínhamos uma época na aplicação, porque muitos dos alunos, né, da graduação, dos cursos, eles iam fazer estágio na aplicação, muitos não queriam. Tinha gente que tinha medo, que queriam sortear para a aplicação, porque a aplicação cobrava muito, eles queriam para uma outra escola mais tranquila. Nós tínhamos, eu lembro que era famosa, a semana de caixa ao estagiário. Então, eles se programavam nas turmas para botar. Nós tivemos estagiários que vinham chorando para a sala lá no departamento, lá na época nós tínhamos a divisão de ensino, na época nós tínhamos a coordenação, né, de grau, e que iam chorando porque não conseguiam trabalhar, porque faltava, e eles desestabilizavam, porque eles gostavam era de testar os bons profissionais, ou quem tinha jogo de cintura melhor ia bem. Só que isso foi decaindo. Eu lembro que eu fazia minhas provas de química no início, eram provas de quase como as questões de vestibular, porque eles exigiam, eu tinha que fazer, organizava ali de uma maneira que eles exigiam da gente, e eram questões que não era simplesmente responder, né? Qual é o fenômeno químico ou o fenômeno físico, né? Não, tu tem que entender por que está o fenômeno considerado físico e tentar explicar alguma situação. Isso era importante, isso foi decaindo. Com a questão do tempo, eu não sei se a questão das mídias, internet, o avanço de televisão e outras coisas, meio que se banalizou a questão da sala de aula. E eu vejo assim, as famílias também, quando começaram, né, pai e mãe também trabalhando, não sou contra que façam isso, mas começaram a deixar os alunos, muitas vezes, também mais soltos. Não tinham em casa alguém que, de alguma maneira, pegasse e orientasse ele na questão da escola. E isso eu vejo até hoje. Se tem um pai e mãe, e a gente sabe, tem pai e mãe que trabalham o dia todo, tem, né, vão para casa, ainda cobram deles, cadê o teu tema, cadê a tua atividade? E para esse aluno que é cobrado, não vejo muitas dificuldades, mas a grande parte perdeu-se por aí. E aí como é que tu faz? Tu na sala de aula, o aluno não quer fazer nada,
tu olha para ele, foi um dos motivos que quando eu saí da direção, digo, vou para a EJA, porque lá eu sei que vai ter um trabalho diferenciado, porque, claro, o professor novo tem que se sujeitar a trabalhar ali, outros não. Então, às vezes, passava muito tempo só pedindo atenção, recriminando e organizando. Então, tu tinha que te preparar para fazer uma boa aula que chama a atenção desse aluno. Então, o que eu vejo é isso. Há uma divergência muito grande, tu tem informação hoje aonde tu quiser, o Google está aí, o tio Google faz de tudo. Agora, o que fazer com essa informação é que é importante. E aí vem o papel do professor, resgatar, ser um bom profissional para poder saber utilizar isso em prol de boas aulas e boas atividades, porque os alunos modificaram, eles olha, eu não quero saber mais por que é, qual é o elemento, qual é a família tal, quais os elementos que tem, eu vou no Google e lá me diz, ou então eu ligo o Google, qual é o ponto de fusão do ferro, que não adianta tu querer levar coisas da ciência ou de química que ele tenha informação ali. Agora, tu trabalhar com uma situação, problema, por exemplo, e nós pegamos muito, ele tinha uma colega da biologia, que a gente desenvolveu, ela trabalhava muito com um site dos Estados Unidos, né, que trabalhava com problema, então daqui a pouco criou um planeta novo, tal planeta tem tal sistema que funciona assim e assim. Tenta explicar por que esse sistema está funcionando, ou então, olha, começou a murchar as plantas tal lugar aqui, por isso, aquilo. Então, tu começa a envolver conhecimento de várias áreas e fazer com que esse aluno pense e reflita. Então, o aluno tem que ser desafiado, e ele gosta quando faz isso. Se tu simplesmente vai lá e trabalha informação e transmissão de conteúdo, não vai conseguir fazer. Então, a transformação do mundo todo, né, essa geração atual que está aí, e cada vez mais geração envolvida com a tecnologia, o professor também tem que se envolver. E isso foi uma das coisas, nós temos uma lacuna também, que como não houve um investimento mais pesado para que esse professor pudesse ter, eu conheço colegas que até hoje têm medo do computador, de ligar, não sabe, pede para outro ligar lá, o aluno, né, lá na aplicação mesmo tinha gente que o aluno ia mexer, aí esculhambava todo o trabalho que estava lá ligado no fio, porque o aluno fazia isso, aquilo que o professor não sabia mexer. Então, juntar bons professores com alunos dessa forma que estão hoje em dia, que têm conhecimento e informação aberta, tem que saber como trabalhar isso e como desenvolver. Então, eu vejo que a educação básica, e isso, claro, aonde tu tens as condições, escolas boas, né, não só as públicas como a nossa ali e outras, algumas escolas que eu vi estaduais também tem, que a comunidade se envolve, consegue dar um bom trabalho, basta ver nos próprios resultados que tem, né, ou no Enem, ou então no IDEB, né, de algumas escolas públicas que são ótimas, e tem outras que não têm condição nenhuma, porque também não tem um investimento, não tem família, não tem o profissional adequado e falta a infraestrutura que o governo deveria dar. Muito bem. Então, agradeço ao professor Edson pelo tempo, pela disponibilidade. Lembro que essa entrevista, ela é um documento acadêmico, fica registrado fica registrado no canal, né, do YouTube, no canal do projeto, mas principalmente, como um documento acadêmico, fica registrado no portal da universidade, no LUME, né? Então, inclusive, disponível para futuros professores consultarem, pessoal aí do colégio de aplicação também querer conhecer um pouco da história, né, dos seus professores. Então, agradeço demais, professor Edson. Foi muito bom ouvir a tua história. Eu acho que a gente precisa cada vez mais conhecer as histórias e, principalmente, refletir sobre as trajetórias, né, de professores, assim como tem um exemplo na tua história, que é uma história de sucesso, né? É um professor de química, da área de ciência da natureza, que teve uma trajetória rica e de muito sucesso. Então, muito obrigado, foi um privilégio ter esse momento aqui contigo. Bom, Carlos, eu quero agradecer a você e a todos que estão, né, nos assistindo e dizer assim o que é importante esse projeto que tu desenvolve, que é justamente isso. A gente vai, a instituição fica e a gente passa. E muitas vezes a história que a gente tem não é registrada como um todo. Existem histórias, né, da minha que eu acredito que procurei fazer o melhor possível, poderia ter feito muito mais ainda, né? Mas tem outros que estão seguindo. E eu acho que bons exemplos e boas atividades e boas ideias é que levam. E eu só consegui fazer isso quando a gente trabalhou em grandes, né, em conjunto, em respeito, em trabalho, né,
que possa, junto a outras pessoas, trocarem ideias e conversarem. É muito difícil um professor de uma escola numa cidadezinha, sozinho, um professor de química, querer fazer mudança em uma série de coisas. Com toda essa situação que a gente viu, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que dar o exemplo, criar situações que permitam, e mesmo eu consegui, de alguma maneira ou outra, criar algumas oportunidades, porque a gente via e vivenciava. E eu acho que, assim, eu, se tivesse que retornar e fazer tudo de novo, passei por muitas dificuldades, faria tudo de novo, porque, olha, como professor, eu me sinto agradecido, né, e recompensado. E, principalmente assim, Carlos, tu, como um jovem, né, pesquisador e que está aí trabalhando, desenvolver esse tipo de projeto para poder, né, cada vez mais, então, divulgar todo um trabalho que a comunidade acadêmica faz. Então, te agradeço a oportunidade, agradeço a todos, peço desculpas se me alonguei muito, mas eu acho que valeu a pena. Fico à disposição quando precisarem aí, meu currículo está lá, tem material no Lume também, e muito obrigado, então, a todos. Certamente, certamente vamos sempre demandar a tua participação. Muito obrigado. Até mais então, professor. Valeu, Carlos. Obrigado, então. Tudo de bom. Final de semana. Uma boa eleição para ti também. Tudo de bom. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.